façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... E por falar dessa turma lulista, enquanto o governo do Brasil vai adiando as reformas, até a ministerial, né, a reforma administrativa que o Lira vem tentando pautar, o Brasil registra déficit de mais de 50 bilhões de dólares nas contas externas em 12 meses, 2,5% do PIB, tudo isso acelerando na margem. A segunda derivada é pior, graças ao governo Lula. Investimento estrangeiro no país frustra novamente e queda no ano já passa de 30%. Faz o L. O Arminio estava com medo, o Henrique Meirelles estava com medo. Por que será, né? O governo Lula põe na Anatel um advogado que escondeu dinheiro na privada. É uma coisa muito normal. Quem nunca escondeu dinheiro na privada, né? Sem ter nada a dever. Essa é a turma que está aparelhando as agências reguladoras, as estatais e os ministérios. Aliás, o governo Lula favorece esses aliados com a herança do orçamento secreto e o dinheiro chega a sair em 24 horas, pá, na mão dos seus apadrinhados políticos. É um recorde de liberação em um mês, mais de 12 bilhões de reais, e tudo vapt-vupt, porque quem tem sede de poder tem pressa. Por falar em orçamento secreto, só um parêntese, a Tata Werneck, a humorista global, se pronunciou após a CPI das criptomoedas pedir quebra do sigilo bancário dela, na CPI das pirâmides financeiras. Chamou de absurdo o pedido, né? Bom, eu não vou entrar na questão aqui se é absurdo ou não o pedido. Eu vou só chamar a atenção que essa turminha só se incomoda com algum clima de arbítrio, de abuso de poder, de ausência de garantias e proteções ao indivíduo em relação ao Estado, quando a água chega no bumbumzinho deles. Aí, antes eles falam, é isso aí, quebra o sigilo de toda a família Bolsonaro, quebra da Michelle, quebra do amigo, quebra do assessor, porque quem não deve não teme, ignorando que todo liberal sempre defendeu a proteção do indivíduo contra o Estado. É o Estado que tem que ter o máximo de transparência possível. O indivíduo não tem que viver num panóptico. Vocês sabem o que é panóptico, né? Aquela distopia idealizada por Benjamin... Ai, meu Deus. Putz, Bentham. Caramba, deu branco. Estou ficando com amnésia nessas coisas, os nomes dos filósofos. O que inspirou tanto John Stuart Mill, né? Cadê? Alguém respondeu já aqui na Bentham. Bom, o panóptico pode ser visto de todos os lugares. Foi inspiração para certas prisões, né? Prisões, onde os bandidos ficam sendo observados por todos os pontos, né, do panóptico. Então, uma sociedade livre não quer que o indivíduo esteja submetido a isso. O Estado, sim. E essa turma nunca pensa dessa forma, mas quando a água chega no bumbumzinho deles, aí eles se assustam, né? Bom, é uma república sindical. Vai dando tudo aos companheiros para governabilidade e dando tudo para os seus companheiros do butim, da pirataria, da pilhagem da coisa pública. Então, o editorial da Gazeta escreveu aos sindicatos tudo. Luiz Marinho não é um ministro do trabalho, é no máximo um ministro dos sindicatos, constatou a Gazeta do Povo. Lembrando que se os sindicatos fossem bons para o trabalhador, os trabalhadores voluntariamente iam contribuir, né? Eu vi um comentário esses dias de um esquerdista desses que come capim, dizendo assim, reclama de imposto sindical, mas dá 10% de dízimo para a igreja. O pastor coloca uma arma na cabeça do crente? Ou ele vai lá e doa? Então, a reclamação em relação ao sindicato é que é compulsório, né?
elementar, meu caro Watson. A própria Gazeta do Povo já defendeu em outras ocasiões a importância dos sindicatos, considerando o espírito de subsidiariedade, organização para ter algum poder de barganha, se for o caso, uma instância valiosa para aconselhar ou até defender o interesse ou os direitos do trabalhador, protegendo-os de abuso ou negociando em seu nome, né, de forma coletiva, desde que isso seja financiado de forma voluntária, porque o próprio trabalhador reconhece o valor desses sindicatos. O que Lula quer, obviamente, é expropriar o trabalhador e dar dinheiro para os seus companheiros sindicalistas. E veja, o Lira andou alertando que isso não passa no Congresso. Vamos torcer. Mas a pergunta que fica no ar no Brasil de hoje é: quem precisa ainda de um Congresso? O Lula está lá no mensalão 2.0 turbinado, tentando cooptar, né, as prostitutas parlamentares. Mas se isso não for adiante, se isso der ruim, no Brasil de hoje vai fazer pouca diferença. O STF já está a um voto de liberar o financiamento obrigatório de sindicatos por parte dos trabalhadores. O Lula tem um puxadinho para chamar de seu ali, né? Ele tem uma turma ativista que não lembra nunca da independência e harmonia entre os poderes e fica praticando ingerência no poder legislativo. Então, para que Congresso? E diante de tudo isso, é óbvio que a turma dos investidores acusa o golpe. Vai olhando já 8 meses de desgoverno, fazendo conta e falando: puta, fiz merda ao fazer o L. Né? Muita gente no mercado financeiro fez o L, porque, acreditem se quiser, no mercado financeiro tem muito idiota. Apoio da Faria Lima se esvai e Haddad se aproxima de PT raiz. Bom, quem acreditou no Haddad tucano, só pela fala moderada, pela carinha de galã que pega viola e encanta na Tuzaneri, na Globo News, acreditou num conto da carochinha, né? Pelo amor de Deus. Então, se tudo isso te assusta, como assusta ao Henrique Meirelles, como assusta ao Armínio Fraga e um bando de gente no mercado financeiro, parabéns. Né? Antes tarde do que nunca. E proteja seu dinheirinho. Então, eu estou aqui para ajudá-lo, indicando a Fair USA, a sua solução de câmbio. São 30 anos de experiência do Adilson Góes, CEO, nesse mercado de câmbio. Tem o WhatsApp dele aí, tem o QR Code, tem o e-mail. Fala com o Adilson Góes, ele vai trazer uma solução de câmbio para sua empresa, para você na pessoa física. E não esqueça de dizer que chegou a ele por meio da live Tudo Consta. Proteja sua poupança, né? Porque a poupança mesmo, se você não consegue fugir do Brasil, não vai ter muito o que fazer, vai ter que preparar a toba. Mas o dinheiro você consegue proteger alguma coisa, sim. Falando agora do rumo comunista do Brasil, né? Essa reportagem da Gazeta está muito boa e inspirou o título da minha live hoje. BRICS vira clube de ditaduras e Brasil assume papel de coadjuvante. Para ser mais preciso ainda, papel de marionete do Xi Jinping e do Putin. Lula hoje é um garoto de recados desses dois tiranos comunistas. O William Vac, tucano, também admitiu isso. A China mostrou a Lula quem manda no BRICS. Brasil vendeu fiado aos asiáticos ao aceitar a entrada de países no bloco em troca de apoio para ter assento no Conselho de Segurança da ONU. Vai esperando, Lula, vai esperando. Bom, se for muito obediente, subserviente, vassalo e capacho desses dois tiranos anti-americanos, comunistas, né, quem sabe o Brasil pode se tornar aos poucos um país confiável pela ótica desses tiranos comunistas. Isso vai acontecer à medida que não tenha muito mais risco de retrocessos, leia-se, de uma volta de uma direita ao poder. Né? Se eles conseguirem sedimentar, solidificar e tornar mais robusto o modelo comunista no Brasil, com a ajuda suprema, né? Aí sim a China e a Rússia podem confiar no Brasil a esse ponto, porque vai ser praticamente uma Venezuela já consagrada na região. Por falar em BRICS, a Gleisi Hoffmann mandou dizendo que ela foi inocentada, a presidenta
foi inocentada no caso das pedaladas, e é por isso que eles odeiam o X, né, a rede social do Elon Musk, que tem liberdade e checagem de fato, porque essas agências de checagem são todas extensões da mídia comunista corrompida pelo PT. Então, vamos lá, o TRF-1 não isentou a ex-presidente de pedalada fiscal, que é um crime de responsabilidade fiscal julgado pelo Congresso. Apenas reconheceu que não houve responsabilidade civil, né, que enquadrasse na lei de improbidade administrativa. Então, colocando os pingos nos is, né, vamos adiante na pauta comunista. Ditador da Nicarágua, aquele companheiro de Lula que o TSE não deixou a Gazeta do Povo lembrar que era companheiro de Lula, a ponto de buscá-lo no aeroporto e ciceroneá-lo pela Nicarágua quando ele foi visitar, né, dissolveu a ordem jesuíta no país. Cansou de ficar dando recado, de prender um, prender dois, asfixiar a grana. Agora ele dissolveu de vez a ordem jesuíta. Em mais um ataque à Igreja Católica, Daniel Ortega confiscou os bens da Companhia de Jesus e tornou sem efeito seu estatuto jurídico. Não sei se o Papa jesuíta já se manifestou, né? Porque o Papa deve ter um baita dilema, um baita conflito interno do seu lado católico e do seu lado comunista, né? Então essa briga é dura mesmo, porque na teologia da libertação, que foi excomungada da Igreja Católica, né, o casamento entre Jesus e Marx era 99% Marx, 1% Jesus, até porque quem realmente é seguidor de Jesus não pode ser comunista. A César o que é de César, a ajuda, a empatia, a dar ao próximo é de uma maneira voluntária, não por meio de um Estado hipertrofiado na mão de corruptos populistas. Não tem nada a ver com cristianismo esse troço, né? Ainda nessa linha de tiranias e do BRICS, chamando até o Irã, né? O Lula se viu à vontade para elogiar o Irã. É um país extremamente importante, um país sob sanções internacionais por programa de enriquecimento do urânio, né, comandado por um regime teocrático que persegue minorias, inclusive LGBT. Até o tucano Caio Blinder, que fez o L, né, foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje, o Guga Chakra também, oi Guga. Se a nova safra de ditaduras homofóbicas, misóginas e fundamentalistas islâmicas tivessem sido aceitas nos BRICS na gestão Bolsonaro, a esquerda jurássica brasileira estaria denunciando o tamanho obscurantismo. Não resta a menor dúvida, só que também não resta a menor dúvida, viu, Caio, de que um governo Bolsonaro jamais faria isso. Nunca. Era o governo mais próximo que tínhamos de Israel, sabe? Agora, tem alguns judeus, né, esquerdinhas, que são traidores de Israel e dos interesses de Israel e apoiam, fazendo L, um safado que apoia aquele ayatolá que quer varrer Israel do mapa, né? Então, nenhuma novidade aqui, mas o Lula vai lá e, no seu cinismo, cara de pau, justifica essa vassalagem com um argumento pragmático comercial, né? Pela primeira vez me reuni com o presidente do Irã, um dos países que ingressa no BRICS. O Irã foi o maior importador de produtos brasileiros do Oriente Médio, quase 4 bilhões de dólares, menos de 1% do comércio internacional brasileiro. É o 70º país em importação e o 28º ou 7º em exportação. 1% das nossas exportações. Uau! Justifica provocar os Estados Unidos, o nosso segundo maior parceiro comercial, para colocar o Irã dessa maneira? Claro que não. Mas está no DNA do Lula e do PT a simpatia por tiranias abjetas. Aquelas que punem com morte o cara pelo crime de ser gay, né? Alô, turma do PT. Alô, esquerda fofa, universitária, turma LGBT. É isso aí que vocês estão apoiando. Bom, por falar em Lula ainda, temos a brilhante cabeça matemática do presidente, né? Com vocês, o momento Dilma do Lula. Eu queria dizer para vocês que aos 77 anos, faltando pelo menos
33 anos para eu completar os 120 anos que eu quero viver? Oi. Acho que matemática não é muito forte do nosso presidente, né? Vamos lá, por falar em Lula, que tinha um triplex que não era dele, mas a empreiteira fez obra e tudo, né? Lá no Guarujá, olha o que diz o Tarcísio, o governador de São Paulo. O PCC montou um bunker no Guarujá. A única dúvida que fica é, será que esse bunker fica num tal triplex? Agora, o mais engraçado de tudo, sobre a questão até LGBT que eu mencionei, por conta do Irã, é que Lula já é fascista na Austrália, para a turma LGBT petista do Brasil. A tal da Mili Lacombe, que eu sempre esqueço, mas espero que não seja aparentada com meu querido amigo Luiz Ernesto Lacombe, né? Ou o PT muda radicalmente, ou nos legará um tipo de fascismo jamais visto. Olha, essa gente não está nem errada, mas fuma erva estragada na manhã, né? Come orégano podre. Veja, o comunismo é fascistoide. Não existe nenhum movimento mais fascistoide do que a Antifa, que é de esquerda, do que os Sleeping Giants, que é ligado à turma do PT e da esquerda. Mas o que ela está querendo dizer, no fundo, é o seguinte: estava tudo tão lindo quando Lula subiu a rampa do Planalto, cercado de minorias, trans, bichas, e sei lá o quê, trabalhadoras domésticas, PCDs, que eu não sei o que é, populações originárias, quilombola, indígena, sei lá, todo mundo é originário de algum lugar. Mas os ventos estavam soprando na direção certa, porque para uma pessoa com essa cabeça, tudo que importa é isso, né? A visão identitária de mundo. 9 meses depois, já não tem mais Raoni na rampa, né? Agora tem o PT empolgado com a exploração da Amazônia. Olha, o que a gente pode fazer, já que sextou, é comprar pipoca e se divertir de camarote com essa turma toda se estapeando, como estão fazendo agora com o Zanin. Vamos falar disso mais à frente. Lula é aquele cara que exala ódio e fala que quer fuder o Moro e tem sede de vingança, e continua com o discursinho de que nos últimos tempos o Brasil foi tomado pelo ódio, pela fake news, o PT todo é calcado na mentira, né? Quando governado por um presidente que não gostava de ninguém. Bom, se o Bolsonaro não gostava de ninguém, eu não sei, mas é difícil essa acusação. Agora, que muita gente gostava dele, a gente percebe. Basta ele sair na rua e a gente vê. Já o Lula, né? A gente sabe que muita gente gosta do Lula também. Mas não é a turma que sai na rua e trabalhadora, né? Patriota. É a turma das empreiteiras, dos bancos, do setor público e dos presídios. E por falar nisso tudo, o comandante do Exército, que anda prestando continência para o Lula, para essa gente, para essa turma, diz que desvio de conduta de militar vai ser repudiado. Aí o que a gente poderia pensar aqui? Puxa, o que é desvio de conduta? Não fazer valer a Constituição? Alguns artigos polêmicos, mas que dão ali a importância de preservar a lei e a ordem? Não. Impedir que militar preste continência para narco-guerrilheiro, traficante, ditador comunista? Não, isso está tudo bem para a nova liderança das Forças Armadas. O que eles não querem é gente, né, que faça que nem Mauro Cid e companhia. Então, eles vão defender a legalidade, os pacificadores, os defensores da pátria e da democracia, que, segundo a nova língua, é quem se ajoelha no milho e diz amém para um comunista corrupto que enaltece o Irã, a ditadura chinesa e a ditadura russa. Então, estamos bem, né? Como vocês podem ver, quem deposita alguma esperança nas Forças Armadas precisa acordar o quanto antes. E como é sexta-feira e a gente tem dia de rir, né? Na Globo News, a Andréa Sadi conta que o hacker petista, Walter Delgatti, que a Globo News teve que dar a notícia em tom de enterro, né, em tom fúnebre, de que não tem nenhuma imagem, não tem nada que registre a ida dele, agora descobriu o porquê, né?
Segundo o advogado do hacker, que é um estelionatário mentiroso e não por acaso eleitor do Lula, e não só eleitor, mas militante, faz campanha voluntária, é que ele foi mascarado para o Ministério da Defesa, a pedido dos militares. A pedido dos militares. Então a imagem foi apagada, ele foi mascarado, e eu acrescento uma nova hipótese: ele é ninja. Então, além de tudo, ele é ninja, ele soltou aquela bolinha de fumaça e entrou mascarado, ninguém viu. É por isso que não temos nenhuma prova concreta de nada do que ele disse. Mas vamos acreditar no estelionatário, quanto mais mentiroso, petista que fazia campanha para o Lula, porque, afinal de contas, o que ele disse nos interessa muito para criar mais factoides contra o Bolsonaro, não é mesmo?